Então, estamos iniciando mais um vídeo do canal YouTube História Legal, um canal comprometido com a verdade, do regional para o universal. Bem, então é mais um vídeo da Catedral de Pedra Moura, subcapítulo da websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra. Muito bem. Qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é trazer a entrevista com a produtora cultural Juliana Tonini. Ela irá esclarecer vários pontos da história da catedral, já que para fazer o seu projeto, ela precisou estudar, a fundo esse assunto, da Catedral de Pedra Moura. Ela precisou estudar, inclusive, as plantas da catedral. São vários dados que são necessários ao projeto, porque ele faz parte de uma concorrência. Então, para conseguir, ser aprovado o projeto em primeira mão e depois conseguir vencer a concorrência e ser contemplado com os valores que vocês verão é para a conservação do patrimônio histórico dessa joia rara dos Campos de Cima da Serra, a Catedral de Pedra Moura, que é um objeto de arte, uma construção ímpar para os Campos de Cima da Serra, com certeza, e faz jus frente a outras construções no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Bom, nós queremos trazer também, clarear a expressão Pedra Moura. A Juliana Tonini vai trazer toda uma explicação sobre isso, Então, o nome Pedra Moura é um nome histórico, se refere à historicidade, tá? Agora, quanto à constituição dessa pedra, que foi construída a catedral, o laudo científico já é diferente, Então, a nossa profissional vai mostrar para vocês que pedra é essa de que foi feita a catedral, Que tipo de pedra? Porque nós temos várias rochas, E aí será uma aula sobre as rochas, Porque nós temos vários tipos de rocha no planeta. Nós temos as rochas intrusivas, as rochas extrusivas, as rochas sedimentares. Então, eu costumava trabalhar na Escola Padre Efrem o capítulo As Rochas, em Geografia Física. E a catedral dá para fazer uma bela de uma aula só sobre a rocha com a qual foi constituída. Então, o nosso vídeo inicial não será muito alongado, porque a entrevista da Juliana Tonini está imperdível. Traz vários detalhes e esclarece muitas coisas. Clareia, clarifica muitas coisas em relação à catedral. E a gente traz à tona, então, uma história com mais detalhes do que se tinha antigamente. Muito bem, então, uma das questões é justamente sobre o estilo. Porque nos dois livros que temos, Raízes 1, que é do Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha, Nós temos esse livro histórico e nós temos a Rainha do Planalto de José Fernandes de Oliveira, onde referencia sobre a história da Catedral de Pedra Moura. E é a nossa bibliografia, com certeza é uma bibliografia valorosa, são os primeiros registros que temos, editados, que vem a público, Porque, claro que tem os livros tombo da catedral, que assim não está assim tão
publicamente, né? Tem que se visitar a cúria, tem que se pedir uma autorização, né? Tem todo um ritual para se ter acesso. Agora, esses 2 livros foram publicados e muitas pessoas tiveram acesso a ele. Quando a gente lê um trecho de um livro e mostra para vocês o livro, a gente não quer dizer que a gente não está conhecedor, porque não tem como tu adivinhar a história. Tu tem que pesquisar a história. Então, eu faço assim questão de mostrar a bibliografia que eu uso, as referências bibliográficas, porque é assim que trabalham os cientistas. É assim que trabalham os cientistas das ciências humanas e até mesmo os outros cientistas. Toda a bibliografia que é utilizada para o trabalho é evidenciada. Todos os autores que falaram sobre aquele assunto antes daquela pessoa que está tratando do assunto, eles devem ser citados e referenciados. E, inclusive, mostrado novas evidências. Então, nessa pesquisa da catedral, o que está acontecendo é uma nova evidência que traz, né, que o nome Pedra Moura é um nome histórico. Não é o tipo da pedra, a classificação das rochas. Não faz parte da constituição física da pedra, e sim da historicidade da pedra. Então isso é muito bonito. Eu tinha pensado em fazer 2 vídeos da catedral, mas serão 4, né? Tem esse aqui com a entrevista da Juliana Tonini, e depois virá mais um com a entrevista com Ismael Minoso sobre o padre Mário de Lui, e uma entrevista que também participou o Dom Orlando Dotti, que é o autor do livro Padre Mário de Lui, que foi editado pela Este Edições, que é um livro que está à venda na secretaria da catedral e que nós adquirimos, né, por indicação do Ismael Minoso. Então, nós não podemos tratar de um assunto aleatoriamente, sem verificar quem falou antes, sem, de repente, corroborar com o que disseram ou trazer novos indícios para que a verdade seja dita mais integralmente. Então, a história é constantemente revista, à luz, né, de novos estudos, né? E um dos elementos que a Juliana Tonini trouxe foi quanto ao estilo da catedral, que nesses 2 livros são citados como estilo gótico, né? Mas não é bem assim. Vamos esclarecer para vocês isso. Muito bem, então o que é o estilo? O estilo neogótico é século 19 e 20, tá? São novas construções que surgem na França e na Europa no estilo neogótico, aos moldes do antigo gótico, mas claro, com algumas inovações. Então, o que a Juliana Tonini descobriu foi que a Catedral de Pedra Moura não é no estilo gótico, e sim no neogótico. Então, quando ela me disse não é gótico, é neogótico, aí eu pensei, vocês vão ver na entrevista, aí eu pensei, por que será que é neogótico e não gótico? Vamos verificar, por que nos livros está gótico? Nesses primeiros livros está gótico, né? Se ela me afirma que é neogótico. Então eu fui pesquisar, tá? Então eu descobri que o neogótico é século XIX e século XX. O gótico remonta à Idade Média, né? Então, o que acontece? A nossa catedral, vejam só, ela tem, eu vou ler um trechinho só para recordar, porque isso aqui vocês já têm essa informação no primeiro vídeo, mas para recordar e modificar essa informação. Olha só, tá assim, ó. Em 11 de julho de 1910, Dom Cláudio Ponce de Leão provisiona pároco ao padre Frei Pacífico de Bellevaux. Este, não concordando com o projeto do Dr. Gusmão, pediu aos superiores que enviasse o padre Frei Efrem de Bellevaux, arquiteto de renome. O projeto original foi abandonado em um novo estilo, em estilo gótico, de acordo com os grandes templos da Europa,
foi apresentado por Frei F., o qual dirigiu os trabalhos pessoalmente. Livro Tombo da Catedral, página 7. Então está registrado ali o estilo gótico. Mas o que a Juliana Tonini descobriu? Que é neogótico. Por que é neogótico e não é gótico? Porque é século 19 e 20. E quando foi construída a nossa catedral, olha só, aí nós temos aqui no Rainha do Planalto a data, nós citamos também para vocês no primeiro vídeo. A pedra fundamental está lá na linha do tempo, se quiserem assistir novamente o primeiro vídeo, na linha do tempo, vocês verão. Agora não lembro se é no primeiro ou no segundo vídeo, mas está ali na linha do tempo. Eu acho que é no primeiro, sim. Interior da suntuosa Catedral Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, cuja pedra fundamental foi lançada em 14 de janeiro de 1900. 1900 fechou o século XIX. 1901, século XX, que vai 1901 a 2000, século XX, entenderam? A contagem do tempo é assim, 1801 a 1900, ó, 1801 a 1900, fecha o século XIX. 1901 a 2000, fecha o século XX. 2000 a 2100, século XXI. Nós estamos em 2023. Nós estamos no século XXI, no início do século XXI, porque ele vai terminar em 2100. Perceberam? Então, se 14 de janeiro de 1900 foi a pedra fundamental, é onde vai iniciar, porque ela ainda demorou um tempinho para iniciar a construção. Foi lançada a pedra fundamental, mas ainda não iniciou a construção. Então, e ela vai encerrar a construção, né? Aí voltamos para o Raízes, ela vai encerrar, deixa eu procurar aqui para vocês, porque são tantos dados e tantas datas que a gente não vai lembrar de tudo, né? Então, deixe-me ver. Em 8 de setembro de 1919, à custa de inúmeros trabalhos e sacrifícios, a catedral já estava coberta e fechada ao redor. E neste ano foi aberta ao culto público. 1919, já estamos no século XX. Ela recém foi coberta, né? Ela não está pronta, certo? Estava quase concluída a bela e grandiosa obra que prosseguiria no decorrer dos anos seguintes até ser dada por terminada, com a colocação do piso em 1938, ou seja, 26 anos após o seu início, tá? Então, 1914, ela atingiu 4 metros de altura, tá? 1900, a pedra fundamental. 1914, 4 metros de altura. 8 de setembro de 1919, estava coberta e fechada ao redor. 1938, foi colocado o piso, ou seja, 26 anos após, né? Então, é considerado ali o final em 1938, quando é colocado o piso. 1938, século XX. Então, isso caracteriza o estilo neogótico. Século XIX, século XX. Essa construção foi inspirada nas catedrais do século XIX, século XX, construídas na França, na Alemanha, na Europa, certo? Nós traremos no próximo vídeo, esse é o da entrevista da Juliana Tonini, mas no próximo vídeo, que será o último da catedral, está imperdível. Por quê? Nós trazemos a história do padre Mário de Lui, que não foi tão simples assim ali, abandonou esse projeto porque não gostou desse projeto. Não foi bem assim. Teve uma história ali
que Dom Orlando Dotti conta que houve um percalço muito grande na construção da catedral. Ela seria de tijolos e não de pedra. E houve todo um problema que vocês verão no próximo vídeo. Nesse vídeo, vocês vão ver a entrevista da Juliana Tonini e a caracterização do neogótico, a definição do neogótico, para vocês entenderem o que é o estilo gótico e o que é o neogótico. Lembrando que neo significa novo. Lembram lá na saga do frigorífico vacariense que eu falei para vocês o liberalismo econômico de Adam Smith e o neoliberalismo econômico de Friedman, né? O neoliberalismo econômico de Friedman. Neo porque é novo liberalismo econômico. Então agora vem aqui o gótico, que é o da Idade Média, que é um estilo lindíssimo. Olha, uma construção assim que quando eles desenham, te lembram os tapetes da Capadócia, né? É de uma artística lindíssima, é uma obra de arte, o gótico. Lindíssimas catedrais foram feitas nesse estilo. E na Idade Média isso, né? Lá no tempo dos castelos, né? Do feudalismo, né? Na história, aquela história das princesas que são ambientadas, né? Aquelas lendas com bruxas e princesas são ambientadas na Idade Média, que vem antes da Idade, antes da Idade Moderna, né? A Idade Moderna é das grandes navegações, das grandes descobertas, né? E nós aqui na Idade Contemporânea, já estamos na Idade Contemporânea, quando vai surgir as catedrais em estilo neogótico. Por quê? Porque eles revivem aquele momento do gótico na arquitetura. Trazem de volta essa arquitetura belíssima da Idade Média para o contemporâneo. E constroem belíssimas catedrais na França, na Alemanha e por toda a Europa. E aí nós temos aqui em Vacaria uma catedral cujo projeto é do Frei Ephraim de Bellevaux, que veio da França especialmente para desenhar esse projeto e participar da construção desta catedral, que é uma joia rara aqui nos Campos de Cima da Serra. Padre Ephraim aprendeu com certeza arquitetura na França, com certeza. Ele era francês, ele vivia na França e ele conheceu o estilo gótico e o neogótico, com certeza. E trouxe o desenho, então, a inspiração, o desenho é seu, mas a inspiração ele trouxe desse conhecimento. Então, se a catedral foi construída no século XIX e XX, aos moldes da Notre-Dame de Paris, da Santa Clotilde, que também é em Paris, a Basílica de Santa Clotilde, também em Paris. Eu trago para vocês essas duas catedrais para vocês analisarem o que é o estilo neogótico e por que a nossa catedral ela é neogótica, segundo a informação da produtora cultural Juliana Tonini. Então, ela me trouxe a informação neogótico, jogou, não me explicou. Eu fui pesquisar e entendi. Não, realmente ela tem razão. É neogótico, certo? Então, fiquem com esse vídeo, que está interessantíssimo. A Juliana Tonini traz muitas informações. Prestem bem atenção a essas informações, inclusive como funciona o projeto cultural, né? E a dificuldade que é angariar fundos para conservar a catedral. Que esse projeto, ele traz primeiramente a conservação da catedral, que seria lavar toda a catedral por fora e passar um impermeabilizante por conta do tipo de rocha, que é uma rocha sedimentar. Então fiquem com esse vídeo, ele está maravilhoso. Não esqueçam de deixar o joinha,
não esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para as notificações. E assim você terá, sempre que surgir um novo vídeo do canal HL História Legal, você terá de primeira mão, porque a notificação vem no seu celular. E fica muito simples assistir no celular a histórias verdadeiras. Tantas histórias misteriosas e verdadeiras que existem aqui nos Campos de Cima da Serra. E é isso que nós estamos trazendo para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem todos bem. O meu Deus interior cumprimenta o seu Deus interior. Canal YouTube História Legal, capítulo 3. A religiosidade nos Campos de Cima da Serra. A Catedral de Pedra Moura, parte 3. Objetivo: apresentar a entrevista com Juliana Tonini a respeito de seu projeto para a conservação da catedral, explicar a origem da expressão Pedra Moura e esclarecer o estilo arquitetônico da catedral. Sumário. Vídeo inicial. Entrevista com Juliana Tonini, produtora cultural. Projeto Conservação da Catedral. Explicação sobre o estilo arquitetônico neogótico. Bibliografia. A Catedral de Pedra Moura. Canal YouTube HL História Legal. Entrevista com Juliana Tonini, produtora cultural. Juliana Tonini, produtora cultural e especialista em estratégias de marketing, bacharel em administração de empresas e pós-graduada em estratégias de marketing pela Universidade de Caxias do Sul, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Para entrevistá-la quanto ao projeto sobre a conservação da igreja, a Catedral de Pedra Moura, a qual nós estamos registrando, fazendo a história em imagem e registrando os fatos mais importantes. Então, Juliana, em primeiro lugar, vou pedir para você se identificar para o público. Boa tarde, bom dia a todos. O meu nome é Juliana Tonini, eu trabalho com marketing há 21 anos e com projetos culturais há uns 4, 5 anos. Antes eu trabalhava mais na produção, mas eu não escrevia projetos. Agora eu sou produtora, eu escrevo projetos culturais por lei de incentivo estadual e federal. Como eu comecei, Bel? A história da Isso, catedral. como você começou, o que te levou a fazer esse projeto, né, em prol da conservação de um patrimônio histórico, né, muito importante para todos nós. Eu comecei, a catedral foi o seguinte: quando eu comecei a escrever os projetos culturais, eu tive que mudar, o KNAI da empresa. E eu sempre olhava para a catedral assim, a gente tem que preservar esse patrimônio histórico, é lindíssimo, tem que ser tombado, o mundo inteiro tem que conhecer a catedral. Daí eu fiz um projeto pelo FAC, o Fundo de Apoio à Cultura, onde eu concorri com toda a região funcional 3, que é a minha região, que são as cidades que pega toda a região ali da Serra, Campos de Cima da Serra, Bento, Farroupilha, Caxias, Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Bom Jesus, todas as cidades, tá? E daí no Rio Grande do Sul, pela região funcional, eu fiquei para suplente. Suplente não ganha dinheiro. Daí eu conversei com o padre e tudo, e fiz um projeto pela lei de incentivo estadual, através da SEDAC. Eu tinha pensado em fazer o audiovisual junto, não deu certo, porque um tem recolhimento de 5%, outro 10%, veio as diligências, mudei e fiz o projeto então pela lei de incentivo estadual LIC. Quando eu coloquei o projeto na lei de incentivo na LIC,
eu coloquei no segmento patrimônio cultural, porque a história dizia que a catedral era tombada pelo município e também pelo considerado patrimônio histórico estadual pelo governo do estado. Acrescentei um documento daí eles não aceitaram, né? O projeto foi elogiado, não aceitaram no segmento patrimônio cultural, porque a catedral não é tombada. A catedral tem um documento no ano de 2005, 2006, eu não sei precisar bem certinho, onde o prefeito Suzin faz um documento autorizando o tombamento, mas para um tombamento tem que ter o inventário de toda o patrimônio, né, da parte externa, interna e do entorno desse patrimônio. Não tinha o documento. E em 2014, 2007, se não me engano, foi em 2006 o documento do tombamento. E em 20 de julho, a Lei 12.755, que declara o seguinte: como bem integrante do patrimônio histórico e cultural do estado do Rio Grande do Sul, a Catedral Nossa Senhora da Oliveira, localizada no município de Vacaria. Esse documento foi feito pela governadora Ieda Cruzes, que ela mencionou isso. Só que ele não foi feito nenhum documento de fato, foi apenas uma menção. Então, ele não é considerado também como patrimônio, porque não tem um documento que comprove, entende? Só um que ela falou, né? Então, eles não aceitaram no segmento cultural. Mas o projeto ele vai para a Secretaria de Estado da Cultura, depois para o Conselho Estadual de Cultura. O Conselho Estadual de Cultura elogiou o projeto, tudo, e pediu que fosse visto para fazer o tombamento pelo IFAI. Eu havia conversado com a Prefeitura Municipal no ano de 2020, acho que foi 2019, onde eles já estavam providenciando com uma empresa do Paraná para fazer o inventário interno e externo. Porque quando eles foram fazer o restauro, e que o Ministério Público pediu que parasse, porque quando você faz um restauro, esse projeto que eu estou fazendo também, vai ter, além da história da catedral, memorial descritivo, vai ter a diferença dos conceitos entre preservação, conservação e restauro. Quando você restaura alguma coisa, você não pode perder a identidade de qualquer coisa que seja, de uma parede, de um banco, de qualquer coisa que esteja nesse patrimônio. Você tem que deixar igual. Eu entrei em contato com o IFAI na época que eu fiz o projeto pela LIC para saber também se era tombado, não era tombado. O que o IFAI me disse? Que não era tombado pelo IFAI. O que é o IFAI? IFAI se coloca a letra F, mas na verdade se escreve IPHAE, que é Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Conversando com o IFAI, a catedral não era tombada e eu pedi a alguns profissionais que trabalhassem nessa área de restauro que me indicassem. Daí eu entrei em contato com alguns, vi o currículo, né? E tinha a Verônica de Benedetti. Ela é especializada na área pétrea, são 4 no Brasil, no Rio Grande do Sul é somente ela. Ela também já fez o Laçador em Porto Alegre e também aquele monumento Homens e Touros que tem ali perto do viaduto do Conceição, que é todo em aço, sabe? Ela também fez o restauro, entrei em contato. E para ela orçar comigo, precisava trazê-la à Vacaria, né? Quando ela veio à Vacaria, quem patrocinou, que eu entrei em contato, foi a Pedreira Vacaria, que deu dinheiro para ela ver e tudo, né? Para que eu pudesse orçar para fazer o projeto. Ela veio, olhou as pedras, tudo, e a catedral é dito que é pedra moura, né? Isso se diz
no memorial descritivo, no livro Raízes. No livro Raízes, toda a parte histórica que se encontra. A catedral diz pedra moura e pedra basalto. Ela, além de arquiteta na área pétrea, ela também é geofísica mestre na URGS, pela URGS. Então, conversando com ela, olhando as pedras, tinha sido desmembrado uma pedra de cima da catedral, olhando, foi procurado pedra moura, ela me tirando essa pedra, não estou achando, né? Também comecei a procurar pedra moura e eu achei só parte de folclore referente à pedra moura. E a pedra basalto, lendo também essa pedra de calçadas e coisas assim. Daí foi um pouquinho pesquisar também na área de pedras, assim, né, sobre as pedras extrusivas, né, qual é a diferença, para ver o que no primeiro momento, a olho nu, a arquiteta, né, ela disse, olha, a olho nu dá para constatar que é uma rocha sedimentar, friável, né, e daí olhando também, que eu fui dar uma olhada, o que é essas rochas? São as rochas, as extrusivas, que quando teve os vulcões, que foi as lavas, tudo, quando levou assim, raízes de pinheiro, de plantas, né, ossos de animais e outras rochas. O que é uma rocha sedimentar? A rocha sedimentar é tipo a areia da praia, são pequenas pedrinhas, se vocês pegarem na mão. E o que acontece com a catedral? São várias pedras e no meio delas tem um veio calcítico, que é a parte branca, sabe? Que é calcário, esse tipo de coisa assim. O que acontece? Ela se sedimenta assim, né? Fica friável. E com o tempo, com as intempéries climáticas, com a chuva, com a erosão, essas coisas vão se desgastando. Então, por isso que também a catedral também, conversando com o padre René, ele disse que se desse para virar, para pegar sol em todos os lados, tem uma parte da catedral que não pega sol. Então, ali tem mais musgos, né? Tem mais umidade. Quando tem mais umidade, essa umidade até as raízes vão incorporando a parte pétrea da fachada, né? Então, esse projeto que eu estou fazendo é para lavagem externa da catedral, um tratamento com biocida, e essa arquiteta, ela vem de uma empresa também, que é capacitada já para lavar, que eles já têm um currículo, que é uma empresa de Antônio Prado, já lavou várias catedrais. A arquiteta vem e explica como é que tem que ser a altura do jato, como é que tem que tratar os vitrais, tudo isso para não desgastar o bem e para não prejudicar o acervo patrimonial, né? Então, a lavagem, como não é agora o propriamente para conservação do bem, né? A lavagem, o tratamento com biocida e o nome de fato, que daí vai ser o laudo técnico da rocha da catedral, para a gente saber de fato do que é edificada a catedral, né? Para a gente desmembrar esse mistério, é pedra moura, e é basalto. Não, a gente vai ter que saber de fato o nome que foi construída a catedral. Esse projeto daí, ele voltou, né? Porque eu tinha posto no patrimônio, eles não aceitaram. E a Secretaria de Estado da Cultura disse assim, quem sabe você coloca espaço cultural, que daí dá. Em 1º de fevereiro, eu tive que esperar, né, porque os projetos pararam em 30 de novembro, 1º de fevereiro, abriu os projetos e teve uma nova instrução normativa. Eu tinha que estar por dentro também, para saber o que tinha mudado para recolocar o projeto. Então, eu recoloquei o projeto agora em fevereiro, na área espaço cultural, como eles falaram, e o projeto está lá. Esse projeto tem carta de intenção de patrocínio da Pedreira Vacaria, da Resfriar, também apoio da Prefeitura Municipal de Vacaria, através da Secretaria da Cultura, a da Educação,
e de turismo. Porque o que eu penso, né? Após fazer esse projeto, assim, onde eles separaram umas rubricas para serem pagas pela prefeitura. Ainda vai faltar um valor que depois eu vou atrás. Mas esse projeto também tem a parte educacional, que depois que for lavada a catedral, passado o biocida, feito o laudo técnico, você colocar um material exposto dentro da catedral, contando o memorial descritivo, a parte do entorno da catedral, a planta original da catedral, a planta que é hoje a catedral, toda a parte da fachada interna, com o glossário de cada nome, com o que é, no caso, cada parte da catedral, que significa, como está o bem, qual é o manual de o que tem que ser feito para preservar esse vai bem. ser organizado na cripta, isso? Isso, no primeiro momento vai ser colocado na parte de cima durante um mês, para que as pessoas possam visitar e se informar, né, sobre o bem, até porque de repente vem um visitante, às vezes tu acompanha as pessoas até a catedral, para as pessoas de Vacaria também saberem a história da catedral, tudo o que é feito, o nome de cada rosácea, vitral, cada parte que tem pináculo, que faz parte, que o nome dos compõe, santos, né? tudo que né? tem lá escrito que está dentro da catedral, vai estar ali constando, tudo dentro da catedral durante um mês, após a lavagem, o laudo técnico, os tipos de pedra, para os professores levarem, para as pessoas conhecerem, sabe? A parte do folclore, né? Dessa que se fala. Então vai estar ali também para as pessoas conhecerem toda essa etapa. Posteriormente, esse material vai ficar exposto na cripta da catedral, para que os visitantes de fora, que a gente vê bastante turista, né? Sim. Visitando, então as pessoas podem entrar na cripta, vai ter todo esse material exposto, aonde elas mesmas vão ler e se informar sobre esse patrimônio. Então esse projeto então está para avaliação, está agora nesse momento em votação no Conselho Estadual de Cultura, como mudou a lei. Eu coloquei em fevereiro, né? Então agora não tem mais diligência, o projeto é habilitado ou inabilitado. Se não é inabilitado, ele volta. Você tem que fazer de novo e ver o que está errado. Ele foi habilitado, já passou pela Secretaria de Estado da Cultura, já foi para o Conselho Estadual de Cultura, já foi avaliado pelos conselheiros, né? Que são separados, são 27 conselheiros, e depois ele vai para votação. Como ele os projetos que são na área de patrimônio e na área de espaço cultural, eles têm 30 dias depois para os outros projetos normais, arte integrada, música, tradição, essas coisas assim, literatura, 30 dias. Esses dois, como eles são patrimônio, espaço cultural, é 30 dias mais 30, porque é muita documentação. Como eu te falei, assim, a análise, eu consegui muitos documentos com a prefeitura, que me apoiou, porque eles também estavam fazendo essa parte do tombamento. Então, muitos documentos eu já tenho, pelo apoio da prefeitura também, porque eles estavam fazendo o tombamento. Então, agora o que a gente aguarda é torcer, né? Que esse projeto seja aprovado, e daí ele é um projeto plurianual, né? Então eu tenho esses aportes, de repente outras empresas podem aportar um pouco mais depois, ou que estejam afim. De que forma acontece o aporte? É através do ICMS, né? Então a empresa que destinar um valor, desse valor que ela destina ao projeto, como ele é espaço cultural e patrimônio, ela recolhe 5% do valor aportado ao FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, onde eles fazem outros projetos no Rio Grande do Sul inteiro, que vai ter o FAC agora, a Vacaria também, para escolher outros projetos culturais. Então, o projeto que eu tenho, né, pessoal, é esse. Já são 3 anos que eu estou trabalhando. O primeiro momento foi pelo FAC. Segundo momento, eu coloquei na LIC, pelo patrimônio, né, histórico,
que não é considerado, não é patrimônio ainda, nem considerado pelo Estado e nem tombado, nem pelo município e nem por IFAI. O que é o IFAI? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Então, fazendo uma perguntinha aqui, né, para a produtora cultural, Juliana Tonini, né, assim, como é que esse processo do tombamento é através da prefeitura? Quem é que começa esse processo? Esse processo de tombamento, no caso, foi em 2000, quando eles começaram a... Aqui. Em 2000 e... Descrição, pesquisa história. Foi em 2010, foi em 2010 a 2014, teve que eles começaram a fazer um restauro na parte interna da catedral. Só que eles alteraram, não pode alterar nem o tipo de mármore, nem a pintura, nem nada. Você tem que deixar, você tem que restaurar, deixar como está. Então existem profissionais de determinadas áreas para fazer, que estudam, para deixar tudo, né, como está. O pavimento, isso, tudo, né? Isso, são profissionais de cada área. Por exemplo, tu entra na catedral, hoje você vai ver, entrando, é que fala, a fachada, na verdade a entrada da catedral, ele fica na fachada sul, né? É a entrada que é a frente, é a fachada sul. Sim. A fachada, entrada sul, a fachada leste, dentro da catedral, se vocês olharem, tem uma parte que está toda verde, úmida, preta. Aquela parte às vezes diz assim, mas por que não passam um pano? Por que não passam uma quibô? Não é assim, pessoal. Vai fazer um restauro, eles vão lixar aquela parte. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro quando eu era criança, que nas paredes da catedral tinha uns carneirinhos de um pastor. Isso se perdeu. Então tem que fazer essa parte histórica de dentro da catedral, dessas partes, né? Daí eles vão restaurar, eles vão lixar tudo aquilo e vão achar essa parte de novo para poder restaurar o bem como ele estava, né? Então, em 2014, daí que entrou o MP, né? Dizendo que era para parar. Então, o MP foi um que pediu que a prefeitura fizesse o tombamento. O Ministério Público. O MP da prefeitura e da Praça da Alto Filho. Para você fazer um tombamento, você tem que fazer o inventário interno, externo, de tudo o que tinha na praça, o que tem de todo o interno, das construções que tem no entorno, sabe? Essas casas que são mais antigas, que tem que se preservar, né? Exato. É a história do povo. Então, o que é um projeto cultural? Quando você mantém, você preserva, você cuida, você conserva, tudo isso, uma coisa leva a outra. É a cultura, é a educação do povo, é o turismo, você traz o turismo para a cidade. Você também trazendo o turismo, você gera economia para o local. Claro. Porque as pessoas vêm visitar, é a hotelaria, é o comércio, é a indústria, são todos as, sabe, que se beneficiam com isso. Além da catedral, eles podem visitar, tem também a Casa do Povo, que é uma casa feita por Oscar Niemeyer, ali onde a gente encontra a Biblioteca Pública Municipal, tem um pequeno museu, temos o teatro ali localizado, nós temos vinícolas em Vacaria, nós temos o Parque das Cachoeiras, nós temos diversos locais de visitação para as pessoas conhecerem aqui, né? Tem potencial, né? Só tem que investir, né? Isso. Então, o que tu faz? Vamos visitar, vamos convidar as pessoas para visitar a nossa casa? Tá, então vamos deixar a nossa casa bonita. Então, eles vão vir visitar a catedral, eles precisam saber a história da catedral. A gente precisa deixar a catedral bem conservada. Eles vão visitar a Casa do Povo, a gente precisa conservar a Casa do Povo. A gente precisa deixar a Casa do Povo bonita. Daí eles vão ali, eles vão visitar as vinícolas de toda a nossa região, vão visitar os parques, né, que tem na região. Então nós temos assim, nessa região, lugares bonitos. Daí eles podem pegar também a região ali também, depois passear ali pro lado
de Bom Jesus, Aparado, Jaquirana. Então nós temos uma cultura lindíssima. E a cultura também não é só essa parte de patrimônio, essa parte aí. A cultura, gente, entra a gastronomia, entra o senhor que sabe fazer a bota, sabe ainda a mão, o senhor que sabe fazer a vela, né? A senhora, o cara que toca o santo, as danças dos CTGs, sabe? Então eles vêm para Vacaria, eles vão visitar os CTGs, por exemplo, que nem você falou, eles vão conhecer a dança do CTG, a chula, a gastronomia, o churrasco, as comidas campeiras que tem na região, o pinhão de muitos capões, sabe? Então, assim, lá tem o Papagaio Charão, tem todo aquele parque também. Então, nós temos uma região muito rica, né? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar, conservar, preservar, para nós termos turismo, para aquecer a economia local e regional. Nós temos que colocar Vacaria, a região, os campos de cima da serra na visitação turística. Quando a gente sai para outros lugares, você vê ônibus estacionando com pessoas de todas as idades que fazem excursões no Brasil inteiro para conhecer os locais. Nós temos que preservar o nosso local, nós temos que dar valor à nossa cultura, né? Nós temos que preservar, conservar, cuidar, restaurar, dar valor ao que é nosso. É isso que eu tenho, então, é isso que eu penso e é isso que eu estou atrás. E daí, após o tombamento pelo IFAI, que eu até entrei em contato de novo, me disseram que já receberam o material, conversando com o pessoal da prefeitura, me disseram que também haviam solicitado um outro material. Após esse tombamento, a gente consegue fazer projetos por lei de incentivo federal e estadual para nós restaurarmos a parte interna da catedral, porque esses são os valores mais elevados. Que é mais difícil, né? Mais artístico, né? Porque o que acontece, não é tão caro a tinta, uma coisa ali, outra ali. É a mão de obra, porque tudo isso leva tempo e precisa de pessoas especializadas em cada área, tudo, para ser feito. Mas o que pensamos é torcer para que tudo dê certo. Espero que torça por mim. Esse projeto da Juliana Tonini, ele vem muito casar com o meu projeto do museu na Escola Padre Efrem, que é um prédio que já tem 100 anos, né, de história, e que logo a gente vai fazer um vídeo, né, apresentando esse projeto do Museu e Arquivo Histórico, né, que é como a Juliana diz aqui, nós temos a mesma mentalidade. Vacaria tem um potencial imenso histórico. Nós temos que valorizar essa terra em que vivemos. Observar, né? preservar. E nós temos que colocar no mapa, no mapa do turismo. Isso. Vacaria, o turismo, né? gera economia, gera visitação. Claro. É bom para todos, sabe? Gente, assim, é uma traz coisa empregos, cultural, traz um monte de coisas isso boas. Aí, né? E agora tu falou ali da escola Padre Efrem. O Padre Efrem de Belavô foi ele que fez a catedral, sim. A escola Padre Efrem, sim. E o colégio Sevigné também, de Porto Alegre, também é do Padre. Olha só. Então nós temos história, né? Isso aí. E nós temos assim uma influência muito grande da cultura francesa, né? Porque a escola e a igreja foram feitos por um arquiteto francês, né? Da Igreja Católica. Então nós temos assim muita influência cultural no estado do Rio Grande do Sul. Não só em Vacaria, né? Mas no estado do Rio Grande do Sul nós temos uma influência bem grande da cultura francesa. Eu consegui alguns documentos que são super interessantes. Até depois espero que o projeto seja aprovado, toda a captação, tudo. Acho que eu não peguei aqui. E o que o padre me deu é aqui. Só não sei se vocês vão conseguir ver. Que legal, deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui, vou tentar mostrar. Essa é a planta original da catedral, olha. Assinada por ele, ó. Essa é a planta original da catedral. Muito interessante. Aqui são as torres, olha, pessoal. Vou botar mais perto aqui da câmera para ver se vocês conseguem. Isso aqui, claro, é uma impressão, foi uma foto que eu bati. Essa é a planta original da catedral, né? Ó, a planta da base, deixa eu ver se dá pra ver assim, ó.
ela era feita assim. Tudo isso eu pretendo, daí, se o projeto deixar pronto, imprimir, fazer bonito, deixar lá, escrever tudo isso, para que toda a população de Vacaria, Claro, os é estudantes, uma imensa contribuição, né? conheçam. Por exemplo, assim, aqui, ó, tem a catedral, né? Esse material eu consegui com a prefeitura, onde tem o glossário da fachada sul, aqui a fachada norte, né? Que é atrás da catedral, fachada sul é a frente, fachada leste, fachada oeste, que tem todos os nomes, tem o glossário de cada coisa, a explicação, assim. Então é um projeto bem interessante. Ele é educacional, bem, claro. as escolas vão poder levar seus alunos. Vai ser muito bom. Ter É uma aula de história, de geografia, por causa das rochas. Das rochas. Né? Então Muito é interessante. super interessante. Então esperamos que dê certo. Então nós temos esses aportes. Vai Vamos faltar um pouco. torcer, né? Já estou tentando me comunicar com algumas empresas, esperando que o É, resultado seja As positivo, empresas, né, poderiam também ajudar, né, nesse, Sim. né, através daquilo que tu explicou, e elas podem entrar em contato contigo, né? Pode. Tu poderia dizer o número do teu telefone, eles podem entrar em contato, o e-mail também. Sim. Daí De que tu pode forma? explicar como funciona. Aham. Né? Como é que funciona um aporte por lei de incentivo, no caso esse projeto é estadual? Então, como ele é espaço cultural, a pessoa que vai aportar, vamos supor, 20 mil, tá? Ele vai aportar 20 mil numa conta que é aberta só para o projeto, onde tem todas as rubricas de cada item que vai no projeto, que depois tem uma comprovação física e financeira de todo o projeto e o relatório de todo o projeto. Então, a conta é aberta só para esse projeto. A pessoa vai dizer, Juliana, eu gostaria de aportar 20 mil, 50 mil, 100 mil no projeto. Então, ele vai depositar lá na data que ele quiser, na conta do projeto, que daí eu vou dar um documento para ele, o governo do estado vai liberar, ele vai depositar em tal data o projeto, e eu faço um outro documento, que é uma guia, um boleto, que vai para o Fundo de Apoio à Cultura. Se ele der 5 mil, 5 vezes 5, 25 dá... 10 mil, 2.500, não? Dá 250 reais pro FAC. Se ele dá 10 mil, se ele dá 10.500, 5.250, 100 mil, 5 mil, que vai pro FAC. Esse dinheiro fica lá, que eles vão gerar outros projetos. Mas isso é descontado no ICMS dele? Isso, daí o que acontece? Esse abatido. O valor que ele aportar ali, que é um imposto que ele vai pagar de ICMS, se for 50 mil, 100 mil, ele vai pagar esse imposto para o Estado. Só que o Estado libera para ele dar no projeto. Daí depois que eu boto o documento, ele vai dizer, Juliana, já depositei no projeto, está aqui o comprovante, né? Que eu depositei no projeto e já paguei a guia. Está aqui o comprovante da guia. Tudo isso eu coloco no projeto. Um vai para a Secretaria da Fazenda, ali que é essa guia do FAC. Que daí comprova, né? E outro, um para a Secretaria da Fazenda e outro para a Secretaria de Estado da Cultura. Eles comprovam, realmente depositou. Eles vão lá e habilitam esse patrocínio. Daí eu baixo uma carta que se chama, no projeto mesmo, eu vou colocando, eles vão liberando. Eles liberam, vamos supor que deu 100 mil. Liberou 100 mil, né? Eu baixo essa carta e envio para a empresa. Ó, você tem 100 mil para ocupar, né? Tu tem um crédito para você ocupar até dia 31 de dezembro desse ano. Para ele abater no 100. Ele vai abatendo, ele pode ocupar 100 mil no mês, depende do tamanho da empresa, né? Cada empresa veja, ou vocês saibam, alguém que tem interesse de aportar, gerar esse crédito, porque isso é ICMS. Todas as empresas que são lucro real presumido elas pagam esse ICMS. Então, se vocês conhecem algum empresário ou se vocês têm na empresa e que queiram aportar num projeto após ele ser aprovado e colocado no Diário Oficial do Estado a aprovação do projeto, pode entrar em contato comigo, que eu acredito que até início de junho já tenha a resposta. Se foi aprovado, porque ele não basta ser aprovado, isso é outra coisa. Ele pode ser aprovado, né? Porque ele passa pela Secretaria de Estado da Cultura, depois ele vai para os conselheiros, né? Então, daí eles também botam a nota do projeto
e entre em primeira votação. Se o projeto é aprovado, ok, não basta ser aprovado. Ele tem que ser aprovado como prioritário. Prioritário é quando você pode executar. Então, quanto mais alta a nota do projeto, mais chance você tem. E é o Rio Grande do Sul inteiro que tem projetos culturais atrás de dinheiro e que daí a cultura do Estado, o governo do Estado, deixa de receber. Mas para tem executar grande esses chance, projetos. né? Porque uma eu catedral acredito que no estilo sim. gótico não são neogótico. Neogótico, ó. Aqui. E vendo com quem está estudando a fundo, né? Tô atrás, Já levei vários nãos, né? Os nãos ensinam a gente a se levantar, ir atrás e aprender, né? Todo dia eu tô aprendendo, todo dia eu tô atrás. É uma catedral todo dia tem assim uma... Então eu tô procurando me melhorar. Tô procurando me melhorar e melhorar tudo. Todos nós, né? E Temos que eu fazer acerto, assim, né? eu erro, levo sim, levo não. E tá certo. E a gente tem que levanta ser e vai assim, né? atrás e não dá pra desistir. Então tá, então Juliana, quero agradecer imensamente, gostei muito de várias, ela esclareceu várias coisas, né? Porque nós temos assim também um histórico, como o caso da Pedra Moura, né? Que é uma pedra, que é um nome histórico, é a historicidade porque se remonta aos mouros, né? Isso, que é do norte da África, porque Isso daí as rochas intrusivas eram pretas, e daí eles botaram daí desse nome porque vinha dos negros de cor. E daí já na tradição do folclore, diz que tem uma princesa ali no meio dessa pedra, que tem que libertar a princesa, que é lá, essa é a lenda da Pedra Moura. Então, assim, o que eu estou falando também só será comprovado após o laudo, né? Após a aprovação do projeto para ser feito a lavagem, o laudo técnico da rocha e ser apresentado tudo isso, o que acontece de fato. Mas são todos indícios, né? Daí da parte científica, né? Da rocha. Até conversei. Tem a parte histórica, tem a parte da literatura, que é uma lenda, e tem a parte científica. Eu conversei com a Constituição mesmo. Com o pessoal, alguns historiadores que até já fizeram alguns projetos, que depois eu quero ver se eu faço uma do audiovisual, que com o audiovisual daí, até falei, mas eles pediram para eu tirar essa parte, foi a primeira parte, eu misturei o artes integradas com o patrimônio espaço cultural, não deixar, eu tive que tirar para fazer um outro projeto, que daí eu falei com o William, que daí tu vai fazer, daí uma trilha original para a catedral. Nós vamos filmar tudo, convidar os historiadores, porque tem um historiador que me disse que sabe todos os lugares. Eu conversei com a Ademar Pinotti, também me levou na catedral. Só que eu tive que tirar essa parte, porque eles não deixaram. Então esse é um projeto depois. Então nós vamos fazer por partes, né? Que nem diz o Jack Stripador, por partes. Então vamos ao laudo técnico, tentar esse projeto, depois que falar e aprove, a gente pode fazer um audiovisual, projeto, depois a gente subprojeto, faz um para o restauro da parte interna. Então como é que nós vamos fazer? Vamos devagar em frente sempre. O Rafael me falou que ele sabe os locais das pedreiras, que tem até um livro, um negócio das pedreiras onde foi tirado em Vacaria, as pedras para construção. Tinha uma ali, a primeira era no 10º Batalhão, né? Tem uma lá atrás, perto de uma escola que eu conheci, um dia estava com ele, que nós fomos visitar um outro projeto, ele se João. Aquela parte ele foi tirado. A catedral tem uma outra parte aqui, nesse bairro atrás. Então, são vários locais que foram retirados as pedras. Isso tudo depois a gente faz um audiovisual para que esse vídeo vá para o mundo, que as pessoas conheçam a catedral. E que daí conheça a história a fundo, né? É bem interessante. Mas então, a gente vai correndo atrás. Quero agradecê-la, né, por esse depoimento muito importante, né? E logo que a gente editar o vídeo vai ao ar, né? Então, aqui nós ficamos com o depoimento de Juliana Tonini, produtora cultural, para o canal YouTube História Legal, um canal comprometido com a verdade, do regional para o universal. Isso aí. Eu agradeço o convite, Isabel. Tu é muito prestigiada, né? Eu converso com todo mundo. Isabel é muito inteligente, Isabel, parabéns.
por mais um trabalho, né? Sempre é bom interessante colocar a parte da história. A gente não pode perder a história, né? A gente tem que registrar a história oral, a história, tudo que a gente tem que registrar para não se perder no tempo, né? Isso é cultura, é a história do cidadão, da comunidade, da cultura. Parabéns pelo... Fica, né? É isso que fica para a posteridade. O físico a gente destrói, constrói, vai modificando, né? Mas a gente tem que a preservar. mentalidade, né? E a gente tem que preservar, conservar De preferência, tudo isso. patrimônio histórico, com e certeza. tudo, né? A história, a senhora que fez a fantasia lá de carnaval, que ela sabia fazer. A história do cidadão, da comunidade, da cultura. Parabéns pelo... Fica, né? É isso que fica para a posteridade. O físico a gente destrói, constrói, vai modificando, né? Mas a gente tem que a preservar. mentalidade, né? E a gente tem que preservar, conservar De preferência, tudo isso. patrimônio histórico, com e certeza. tudo, né? A história, a senhora que fez a fantasia lá de carnaval, que ela sabia fazer, a senhora que sabe fazer a preguinha da bombacha, o senhor que sabe fazer a cela, passar essa cultura adiante para outras pessoas, para que não se perca no tempo. Então, vamos preservar, vamos conservar a nossa cultura e registrar. Parabéns, muito obrigada pelo convite e desejo sucesso sempre para você. Obrigada, pessoal. Fica aqui nosso agradecimento. Vamos torcendo por nós aí. Muito obrigada e vamos torcendo por esse projeto lindíssimo da Juliana Tonini. Obrigada, Bel. Arquitetura neogótica. Neogótico, o revivalismo gótico é um estilo de arquitetura revivalista, originado em meados do século XVIII na Inglaterra. No século XIX, estilos neogóticos progressivamente mais sérios e instruídos procuraram reavivar as formas góticas medievais, em contraste com os estilos clássicos dominantes na época. O movimento de revivalismo gótico teve uma influência significativa na Europa e nas Américas, e talvez tenha sido construída mais a arquitetura gótica revivalista nos séculos XIX e XX do que durante o movimento gótico original. Disponível na Wikipédia em 4 de maio de 2023, https://pt.wikipedia.org. Então, vocês viram ali que esse movimento, né, de construção revivalista do gótico, né, que então se transforma no neogótico, é século XIX e XX, exatamente quando começou a catedral a ser construída aqui nos Campos de Cima da Serra, no século XIX, e terminou de construir no século XX. Basílica de Santa Clotilde, Paris. Para o primeiro edifício neogótico significativo na França, a Basílica de Santa Clotilde, em Paris, iniciada em 1846 e consagrada em 1857. O arquiteto escolhido foi significativamente de origem alemã, François Christian Gall, 1790-1853. Enquanto isso, na Alemanha começou a renascer o interesse pela Catedral de Colônia, iniciada em 1242 e ainda inacabada na época. Os trabalhos a iniciaram em 1824, marcando a entrada alemã na corrente revivalista. Reichensperger não tinha dúvidas quanto à posição central da catedral na cultura germânica. A Catedral de Colônia é alemã em sua essência. É um monumento nacional no sentido mais amplo da palavra e provavelmente o monumento mais esplêndido que nos foi transmitido do passado. Disponível na Wikipédia em 4 de maio de 2023, https://pt.wikipedia.org. Basílica de Santa Clotilde, Paris. Então, nós trouxemos aí, né, a Basílica de Santa Clotilde, Paris. Vocês podem olhar a parte central dela, lembra a Notre Dame, e a nossa catedral aqui de Vacaria também pode ser lembrada pela parte central dessa
Basílica de Santa Clotilde, que também fica na França, né? Vejam o vitral lá em cima, o vitral tanto bem lá em cima no triângulo, né? Que nós temos um triângulo aqui na nossa catedral. Abaixo tem um vitral maior em forma de mandala, que fica logo acima da porta central de entrada na igreja. É muito semelhante. E o estilo da porta também, do estilo abobadado, né? Só que a porta fica mais interna, né? Existe uma entrada para chegar até a porta. E a de vacaria não, a de vacaria tem a porta já no início, né? Não tem essa entrada, alguns metros de entrada. Mas percebam que as pedras dessa catedral são muito diferentes das pedras da Catedral de Pedra Moura de Vacaria. Nós teremos, então, uma explicação da Juliana Tonini sobre a pedra que foi usada para edificar essa Catedral dos Campos de Cima da Serra. Ela vai explicar, né, sobre um laudo técnico da pedra, que foi feito atualmente como seu projeto. Uma das coisas do projeto é o laudo dessa pedra. E o nome Pedra Moura, então, é um nome histórico. É um nome histórico, né? Que ficou e vai continuar ficando. É a Catedral de Pedra Moura, né? Que a primeira menção foi dada no livro Raízes, no texto da professora Arlene Abreu, que é uma professora renomada aqui de Vacaria. A arquitetura neogótica. O neogótico francês nasceu como um aspecto menor da anglomania, começando por volta de 1780, quando Alexandre de Laborde, erudito francês, disse que a arquitetura gótica tem uma beleza própria. A ideia era nova para a maioria dos leitores franceses. Em 1828, Alexandre Brognard, diretor da Manufatura de Sèvres, realizou diversos esmaltes de grandes proporções para a Capela Real de Luís Felipe. Notre-Dame de Paris, França. Arcice de Calmont lançou sólidas bases para o ressurgimento gótico na França, fundando a Société des Antiquaires de Normandie e publicando um grande trabalho sobre a arquitetura normanda em 1830. No ano seguinte apareceu a novela de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, onde a grande catedral francesa era de uma só vez cenário e protagonista desta obra de ficção, que ganhou enorme popularidade. No mesmo ano, a monarquia francesa criou o posto de inspetor-geral de monumentos antigos, ocupado em 1833 por Prosper Mérimée, que se tornaria o secretário de uma nova comissão que incumbiria Eugène Viollet-le-Duc de relatar as condições da abadia de Vézelay. Em 1840, a seguir, Viollet-le-Duc começaria então a restaurar os edifícios mais simbólicos da França, incluindo a Catedral de Notre-Dame, Vézelay, a Cidadela de Carcassonne, o Castelo Roquetaillade, a Abadia de Mont-Saint-Michel, Michaud, e o Palácio Papal de Avignon. Disponível na Wikipédia em 4 de maio de 2023, https://pt.wikipedia.org. Bibliografia. Neogótico. Disponível na Wikipédia em 4 de maio de 2023. https://pt.wikipedia.org. Canal YouTube História Legal. O canal comprometido com a verdade. Do regional para universal.
Catedral de Pedra Moura. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Esses são os contatos, né, para qualquer esclarecimento ou lembrando, né, que nós temos o livro O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro. Quem assistiu a saga do frigorífico, tiver interesse em adquirir o livro, né, esses são os meus contatos. Ou para algum outro contato profissional, né, estamos à disposição aí para produzir, né, material histórico dessa envergadura que vocês estão observando, com pesquisa, né, com fundamentos, com verdade, né? Porque o canal YouTube História Legal, que é do regional para o universal, ele está comprometido com a verdade. Um abraço a todos vocês. Créditos: filmagens, escrita, áudio, direção e produção, Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, Isabel Carneiro de Almeida. Entrevistados, Juliana Torini.